Eu converso com ela Vieco, vice-procuradora-geral da República e uma das debatedoras do Fórum de Direitos Humanos. Boa noite, obrigada pela presença. Como a gente viu aí na reportagem, são diversos os temas, né? Falamos aí em direito dos manifestantes, em desmilitarização, direito de povos, por exemplo, como por exemplo os capoeiristas, enfim, indígenas. Ou seja, direitos humanos é um assunto que está sim presente no dia a dia das pessoas, né? Sim. Quando você levanta, né, quer dizer, você já tem um direito humano, você vai sair, então o direito de ir e vir, você vai para o trabalho, direito ao trabalho, você vai à escola, direito à educação, quando você quer segurança, né, no teu trajeto para o trabalho, para a escola, você quer ter mobilidade, então o nosso cotidiano, ele é permeado por direitos que foram sendo conquistados e que hoje, então, é aquele conjunto que se considera imprescindível para a dignidade humana. E como estamos? Como o Brasil está nessa questão de direitos humanos? Hoje vivemos uma democracia, temos muitos mais direitos, mas ainda precisamos avançar ou não? Em que pé estamos? Sim, nós temos assim os direitos civis, políticos, econômicos, sociais. Então, do ponto de vista assim dos direitos políticos, dos direitos civis, o Brasil é um país democrático. Mas quando a gente olha para os direitos econômicos, sociais, culturais, há um grande déficit, né? Então, para que a democracia seja plena, esses outros direitos também eles devem ser implementados. Você quer fazer uma pergunta? Eu ia só complementar, inclusive hoje no debate a senhora falou, tratou disso, né, da questão cultural, da importância de se reconhecer direitos de povos como, por exemplo, indígenas, quilombolas, que têm a sua cultura e precisam que ela seja reconhecida, né? Exato. Inclusive porque formam a identidade nacional. Exatamente. Os direitos culturais, eu falei que eles são os menos desenvolvidos, né? Os instrumentos internacionais, eles não estão assim muito claros a respeito. O conceito assim de direito cultural está muito ligado à educação, à expressão cultural, artística, a invenções científicas, mas a partir dos anos 2000 esse ampliou, aqui no Brasil até antes, com a Constituição de 88, né, com o sentido de direito cultural ligado a esse modos de viver, de pensar, de criar. Então, existem esses povos, como os povos indígenas, mas também outros grupos, as comunidades rurais, mesmo comunidades urbanas, que têm modos de vida e que precisam ser respeitados, né? Os indígenas, eles têm até uma definição na Constituição, no sentido do respeito à sua organização social, aos seus costumes. E fazer com que esse respeito realmente seja dado a eles, que sejam respeitados, é uma questão de educação. Onde é que a gente está falhando? Esse é um grande, porque esse modo de vida dos povos indígenas e de muitos outros grupos é o chamado modo de vida tradicional. Então, é um modo de vida que ele é incompatível com o modo assim atual, capitalista, né? Assim, desse padrão de desenvolvimento. E aí, então, como a gente pode compatibilizar, por exemplo, o agronegócio com a agricultura familiar? Como é que nós podemos permitir que esses povos continuem vivendo ao lado dessa sociedade assim hegemônica? Então, esse é um grande desafio. Muito obrigada pela presença. Eu conversei com ela Vieco, vice-procuradora-geral da República e debatedora também do Fórum. Obrigada pela participação. Boa noite. Obrigada.